Os 13 pistoleiros mais perigosos do Velho Oeste. Entre o século XIX e o início do século XX, nas terras poeirentas que agora conhecemos como Arizona, Califórnia, Novo México e Texas, retratos de homens diferentes do comum eram vistos por toda parte. Eram bandidos procurados pela justiça, que os queriam vivos ou mortos. Indivíduos cuja linguagem era aquela que saía do cano de seus revólveres, e cuja única verdade era do gatilho. Prepare-se para conhecer os pistoleiros mais temíveis do Velho Oeste, personagens com os quais você não gostaria de topar, nem mesmo nos seus piores pesadelos, porque você já saberia o final: a morte. Mas antes de mergulhar nesse assunto, não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para se manter atualizado com nossos conteúdos. Número 1. Jesse James. Jesse James, o primeiro da nossa lista de foras da lei, foi um homem que governou com sua própria lei no estado de Missouri, entre 1860 e 1882. Durante esse período, acredita-se que ele assaltou mais de 20 trens e bancos, juntamente com seu irmão Frank, acumulando uma impressionante quantia de $200 mil com os seus crimes. Embora ele se auto-intitulava como uma espécie de Robin Hood moderno, não há evidências que tenha compartilhado sua riqueza com os pobres. Ele era muito audacioso, planejava assaltos a bancos em plena luz do dia e parava as máquinas mais poderosas da época para atacar trens e escapar com sucesso. Como escreveu Bill McClay em seu livro Billy the Kid e Jesse James, Foras da Lei do Lendário Oeste, seu reinado chegou a um fim prematuro aos 33 anos, quando em 1882 levou um tiro na nuca de um de seus comparsas, Robert Ford. Apenas um ano antes, cansado de ser ridicularizado pelo fora da lei, o governador do estado ofereceu uma recompensa generosa de $10 mil por sua captura e de seu irmão. Jesse James agora só rouba nos sonhos dos cineastas que desejam manter seu intrigante, mas desprezível legado na tela do cinema. Número 2. Billy the Kid. Um dos nomes mais populares entre os bandidos do Velho Oeste, seu histórico é marcado por 21 mortes em 21 anos de vida. Apresentamos a vocês o ladrão de gado, pistoleiro assassino e fugitivo Henry McCarthy, mais conhecido como Billy the Kid. Talvez a cifra de mortes atribuída a ele seja discutível, mas mesmo para matar 9 homens, é necessário possuir uma crueldade implacável e uma grande falta de responsabilidade. Billy nasceu em Nova York, mas uma série de eventos infelizes o levou a percorrer quilômetros a cavalo entre Indiana, Kansas e Denver, antes que sua família se estabelecesse em Santa Fé, no Novo México. Embora nada justifique seus atos, a vida realmente o tratou de uma forma muito dura. Sua mãe morreu de tuberculose quando ele ainda era adolescente, e ele acabou separado de seu irmão, sendo colocado em lares adotivos. Sua carreira criminosa teve início em 1875, quando ele tinha apenas 16 anos. Ele se juntou a várias gangues com as quais rapidamente transformou seu apelido em sinônimo de terror, e ele se especializou em roubo e assassinato. Já em 1880, seu nome já estava estampado nas manchetes dos jornais sensacionalistas do condado de Lincoln. No entanto, com a fama veio seu maior problema. Em 14 de julho de 1881, após a oferta de uma recompensa de $500 por sua cabeça, Billy the Kid foi alcançado pela justiça implacável do xerife do Novo México, Pat Garrett, que o matou a tiros. Número 3. Belle Starr. Aqui está uma mulher que se destaca em nossa lista, mas não é uma mulher qualquer. Embora ela não usasse calças, era tão impiedosa quanto qualquer bandido de barba e chapéu largo. Seu nome era Myra Maybelle Shirley Starr.
mas todos na década de 1880 a conheciam melhor como a rainha dos bandidos do Oeste. Ela não poderia ter tomado decisões piores em sua vida. Como se não houvesse outros homens no mundo, ela se casou com 3 foragidos, sendo cada um pior que o anterior: Jimmy Reed, Burr Younger e Sam Starr. E é desnecessário dizer que eles não a ensinaram a costurar. A figura dela inspirava uma mistura de respeito e aversão. Embora ela frequentemente usasse brincos de ouro que irradiavam admiração, também carregava 1 ou 2 pistolas na cintura. Após várias prisões por roubo e uma vida exposta ao escárnio público, em 3 de fevereiro de 1889, pouco antes de completar 40 anos, Belly Starr foi assassinada perto de sua cabana em Oklahoma. Sua morte permanece envolta em suspeitas, pois acredita-se que seu próprio filho pode ter tido algo a ver com o assassinato. Logo após sua morte, o New York Times a chamou de a mulher mais desesperada que já cruzou as fronteiras. Número 4. Butch Cassidy. Na história dos bandidos, poucos acumularam tanto dinheiro vindo do crime quanto Butch Cassidy. De acordo com os registros de seus roubos, ele possuía pelo menos $100 mil em saques. A vida muitas vezes é uma tentação para o crime quando se é pobre e se tem 13 irmãos. E foi exatamente o que aconteceu com esse pistoleiro da cidade de Beaver, Utah. Seu primeiro roubo não foi pouca coisa. Junto com outros homens, ele roubou à mão armada $20 mil em um banco, dinheiro com o qual ele poderia começar uma vida lícita e honesta. No entanto, após passar mais de 1 ano na prisão por roubo de cavalos em 1894, Cassidy voltou ao único ofício que conhecia. Ele adicionou mais 2 roubos a seu currículo, acumulando milhares de dólares. Com a justiça em seu encalço, ele se refugiou na Argentina até retornar aos Estados Unidos, onde supostamente morreu em 1908, aos 42 anos. No entanto, existem outras versões de sua morte. Uma delas sugere que seu corpo foi encontrado com um tiro na têmpora na cidade de São Vicente, na distante Bolívia, enquanto outra versão sugere que, longe de sentir o calor das balas sul-americanas, ele escapou para o México com seu cúmplice, Sundance Kid, de onde teria retornado aos territórios norte-americanos, onde supostamente viveu por muitos anos mais. Número 5. John Wesley Harding. Ser filho de um pregador metodista não serviu para nada. O próximo pistoleiro da lista era maligno por natureza, um incorrigível que já demonstrava seu temperamento briguento quando criança. Apresentamos o terrível John Wesley Harding. Seu histórico criminal começou quando ele ainda era apenas um estudante, ao esfaquear um colega de classe, e ao matar um homem negro quando suas bochechas mal tinham sombra de uma barba. Sua vida de crime estava apenas começando. Ao longo de seus 42 anos de vida, ele matou muitos homens, incluindo soldados que tentaram detê-lo. Esse assassino chegou até mesmo a se tornar professor no condado de Navarro, onde também trabalhou como vaqueiro e jogador de pôquer. No entanto, com sua natureza violenta, ele continuou cometendo assassinatos, tirando a vida de outro jogador. Mais de uma dúzia de assassinatos depois, Wesley Harding se rendeu em 1872, mas não demorou muito em escapar. Ele foi capturado pelos Rangers do Texas, na Flórida, e condenado a 25 anos de prisão pelo assassinato de um xerife. No entanto, uma vez mais, ele nunca cumpriria toda essa pena. Harding foi pistoleiro, professor e no final de sua vida, até foi admitido na Ordem dos Advogados. É incrível, mas verdade. Quando menos esperava, Harding foi baleado pelas mãos do xerife Jones Olmert, supostamente devido a uma dívida não paga. Número 6. William Bill Doolin. De morte trágica e vida distorcida,
William Bill Doolin foi um bandido americano que fundou a gangue Doolin-Dalton-Walbutt em território indígena e se envolveu em atividades criminosas, como assalto a bancos, lojas e trens, além do mais desprezível, homicídio de agentes da lei. Aos 21 anos, ele se mudou para o oeste do país, onde trabalhou no estado de Oklahoma, no rancho de Oscar Hansel, um fazendeiro que o acolheu e ensinou a ler e fazer aritmética. No entanto, seus recentes aprendizados não foram suficientes para mantê-lo longe das más influências. No final do século XIX, Doolin, agora conhecido como um planejador meticuloso, roubava bancos e trens com uma metodologia infalível que lhe permitia cometer seus crimes sem ser pego ou causar ferimentos graves. Embora nunca tenha sido determinada a quantia exata de sua fortuna obtida em seus crimes, alguns relatórios da época sugerem que ele pode ter acumulado cerca de $165 mil ao longo de 5 anos de carreira criminosa. No entanto, em um infeliz 25 de agosto de 1896, ele foi alvejado por agentes da lei em Lawton, Oklahoma. Também não se sabe quantas pessoas Doolin matou, mas sua morte mais uma vez demonstrou que o crime nem sempre compensa. Número 7. Sam Bass. O próximo bandido forjou sua lenda ao roubar $65 mil em moedas de ouro e mais $1.300 em dinheiro, além de 4 relógios de ouro de um trem da empresa ferroviária Union Pacific. Nada mal para deixar seu nome entre os foragidos mais famosos do Oeste. Sam Bass se tornou um emblemático assaltante de trens nos Estados Unidos, com crimes ainda lembrados pelas pessoas do Oeste atual do país. Ele foi outro bandido que usou suas habilidades para impor sua lei. Aos 18 anos, ele se mudou para o Texas, onde logo começou a roubar diligências ao lado de seu parceiro John Collins. Na primavera de 1878, Bass e sua gangue já haviam cometido 4 assaltos a trens nos arredores de Dallas. Crimes que consolidaram sua reputação como um temido pistoleiro. No entanto, sua lenda não cresceria muito mais, pois sua gangue foi infiltrada por um informante dos Texas Rangers, que acabou denunciando um grande assalto ao banco do condado de Williamson no mesmo ano. O xerife local estava esperando por ele e, ao pedir que se rendessem, os bandidos abriram fogo. O local se transformou em um tiroteio infernal quando Sam Bass foi ferido na coluna. No dia seguinte, ele foi encontrado a cerca de 3 milhas ao norte da cidade texana de Round Rock, onde foi detido e morreu devido aos ferimentos poucas horas depois, em 21 de julho de 1878. Número 8. James Kill Miller. Não parecia haver outro homem que gostava mais de matar do que James Kill Miller, a quem se diz que apreciava ter suas vítimas à sua mercê para tirar suas vidas sem misericórdia. Sem dúvida, ele é um dos piores em nossa lista de pistoleiros mais temíveis do Velho Oeste. Seu caminho rumo ao inferno começou quando ainda era uma criança. A lenda diz que, aos 8 anos de idade, ele matou seus avós, algo que até hoje não foi confirmado nem refutado. Sua longa lista de vítimas mortais soma entre 20 e 50 pessoas, todas elas enterradas a 3 metros abaixo da terra no grande estado do Texas. Miller era um assassino de aluguel, profissional e psicopata que chegou a afirmar que mataria qualquer pessoa entre $150 e $2.000 por cabeça. Para isso, ele recorria à sua espingarda na escuridão da noite, que usava para emboscar suas vítimas. Quando não estava matando, podia ser encontrado na igreja ou lendo a Bíblia. Ele nunca bebia, nunca dizia palavras ruins e nunca aparentava ser o que era. Mas, como diz o ditado, quem vive pela espada, morre pela espada, os últimos minutos de James Miller foram mais dolorosos do que os das suas vítimas. Ele foi linchado em 1909 na cidade de Ada, Oklahoma,
por uma multidão enfurecida que vingou o assassinato de um ex-marechal dos Estados Unidos. Número 9. Felipe Espinosa. Os assuntos de família são ao mesmo tempo uma questão de sangue, e os irmãos Espinosa levaram isso muito a sério. Felipe liderou, juntamente com seu irmão José, uma gangue formada por seus primos que logo ficaria conhecida em todo o oeste como Espinosa Sangrentos. Originários da cidade mexicana de Veracruz, os irmãos Espinosa testemunharam a morte de 6 membros de sua família durante um bombardeio da Marinha dos Estados Unidos durante a Guerra do México contra os Estados Unidos. Desde então, todos os assassinatos que cometeram foram motivados por questões pessoais. Segundo a lenda local, Felipe Espinosa teve uma visão da Virgem Maria, que teria ordenado que ele matasse 100 anglos-americanos por cada membro de sua família perdido durante a guerra entre México e Estados Unidos. Felipe matou tanta gente que é frequentemente considerado o primeiro serial killer dos Estados Unidos. Acredita-se que a gangue tenha matado pelo menos 32 pessoas, incluindo soldados americanos, um crime tão grave na época quanto é hoje. O pistoleiro mexicano matou para vingar sua família, mas, para sua desgraça, foi traído por um membro dela. Esse homem era um primo chamado Tontovin, que não apenas o enganou, mas o fez beber até desmaiar, cortou sua garganta e cabeça. Isso aconteceu em 1863. Número 10. Dallas Stoudemire. De temperamento ruim quando estava bêbado e com uma personalidade forte, Dallas era tudo menos um homem comum. Ele nasceu no condado de Bullock, Alabama, em 11 de dezembro de 1845. Aos 15 anos, tentou sem sucesso se juntar à Confederação para lutar na Guerra Civil, mas foi expulso quando sua verdadeira idade foi descoberta. No entanto, alguns anos depois, ele se alistou novamente e foi ferido várias vezes durante o serviço. Quando chegou ao Texas para trabalhar como agente da lei, Dallas matou 3 homens antes do final do 3º dia no cargo de delegado. No entanto, essas não seriam as suas únicas vítimas. Pouco tempo depois, enquanto era o xerife, outros 6 homens haviam sucumbido ao seu revólver, o que lhe valeu a comissão de um dos aplicadores da lei mais temidos do estado. Após uma vida de violência, Dallas foi baleado pelas costas por um homem chamado James Magny, que o deixou morto no local. Hoje em dia, qualquer pessoa pode visitar seu túmulo no cemitério de Alstott, no condado do Colorado. Número 11. Tom Horn Jr. Outro pistoleiro cuja infância parece ter o marcado de forma decisiva. Nascido no estado do Missouri em 21 de novembro de 1860, Thomas Horn Jr., o mais jovem da família, foi um explorador e intérprete durante as guerras Apaches. Ele também fez parte da missão para encontrar Jerônimo e até esteve presente em sua rendição. No entanto, o infortúnio logo bateu à sua porta. Seu pai o abusou quando ele era apenas uma criança, o que levou a deixar a sua casa aos 16 anos. Em 1901, ele se envolveu em uma disputa entre as famílias Miller e Nickel, em Iron Mountain, Wyoming. Willie Nickel, de 14 anos, foi encontrado morto um mês depois. Seu pai foi assassinado e a maior parte de seu gado foi sacrificado. Devido a uma identificação duvidosa por parte dos 2 filhos de Nickel, e também os alardes bêbados de Horn sobre o assassinato do jovem Willie, acabou sendo preso e condenado por assassinato. Ele foi enforcado em 1903, um dia antes de completar 43 anos, e foi enterrado no cemitério de Columbia, Boulder, Colorado. Número 12. John Kingfisher. John Kingfisher começou a infringir a lei aos 16 anos ao roubar cavalos, o que logo o fez entrar e sair de várias prisões no estado do Texas.
Ele deu um salto em sua carreira criminosa em 1870, quando se juntou a um grupo de bandidos que assaltavam fazendas no México. No entanto, seu temperamento volátil e ambição o levou a matar 3 de seus aliados, assumindo o comando da gangue. 7 homens, todos mexicanos, também sentiram o fogo de seu revólver. Fisher e seu amigo, Ben Thompson, assistiram a uma peça de teatro no Teatro de Ópera de São Antônio. Após o espetáculo, eles foram se encontrar com o proprietário, Joey Foster. No entanto, eles foram emboscados. Thompson foi baleado na cabeça e morreu instantaneamente, enquanto Fisher foi abatido por vários tiros. Em uma mão, ele segurava seu revólver, e na outra, o aperto que nunca conseguiu dar. Número 13. Doc Holliday. John Harry Holliday, mais conhecido como Doc Holliday, ficou famoso no Velho Oeste por sua amizade com o famoso xerife Wyatt Earp, bem como suas habilidades em jogos de azar e duelos com armas. No entanto, o que muitos não sabem é que ele era formado em odontologia e mantinha uma prática odontológica em Atlanta, Geórgia. Sua amizade com Wyatt Earp o envolveu no famoso tiroteio em OK Corral, no qual vários homens morreram e outros ficaram feridos, incluindo ele mesmo. Quando o irmão de Wyatt, Morgan Earp, foi assassinado, uma disputa sangrenta entre Earp e os assassinos de Morgan começou. Doc Holliday acompanhou Wyatt Earp por muitos anos como parte dessa disputa, durante as quais ocorreram vários assassinatos. Doc Holliday finalmente sucumbiu à tuberculose em um motel de Glenwood Springs, Colorado. Nesta época, ele já havia sido separado de Wyatt Earp devido a problemas de saúde. Ele morreu em 8 de novembro de 1887. Para esses pistoleiros, ladrões e assassinos, não houve fortuna que pudesse ter esquivado as balas que acabariam com suas vidas. Eles foram o que foram em um período da história em que, certamente, a autoridade das armas de fogo falava mais alto do que as palavras. Hoje em dia, existem outros tipos de pistoleiros, mas nenhum deles é tão admirado quanto aqueles que cavalgaram no Velho Oeste dos Estados Unidos nas décadas de 1800 e 1900, com seus chapéus, botas, lençóis e cintos de couro de búfalo. Esperamos que esse vídeo tenha sido útil para você. Caso tenha algo a acrescentar, por favor, compartilhe conosco na seção de comentários. Se você gostou do conteúdo, deixe um like no vídeo e compartilhe o link com seus familiares e melhores amigos. Se é a primeira vez que nos visita em nosso canal, não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado pelo seu acesso, até o próximo vídeo e lembre-se: recordar o passado permite compreender o presente e assim moldar o futuro.